Começamos hoje a exposição bíblica em Salmos, e o salmo de hoje é o salmo que nós já lemos aqui na liturgia, é o Salmo 46. E queremos deixar como tema, nessa ministração, o tema acalme-se e confie no Senhor. Esse é o tema que quero deixar para nós estarmos meditando a partir do Salmo 46. Quero dizer aos irmãos que esses salmos, por mais que nós estejamos lendo ele em forma de cântico, eles fazem parte de uma liturgia da igreja evangélica, da igreja protestante, desde o tempo primitivo. Eu quero dizer que os salmos eles são riquíssimos de profundidade doutrinária. Os salmos são textos diversos, de diversos autores, a maior parte pelo rei Davi, mas que traz profundidade, que traz conhecimento, que traz assim, revelação muito grande. E o Salmo 46 é um salmo atípico, porque alguns autores dizem que havia um contexto em que se estava escrevendo esse salmo, e é um salmo que retrata os filhos de Corá. Não se sabe ao certo em que época foi. O que alguns autores dizem é que parece que foi um período de conflito, de instabilidade para Israel, e aí datam para o período do pré-exílio da Babilônia. Outros dizem que esse Salmo 46 ele faz menção à vinda do Senhor, como, então, um salmo messiânico. Outros já dizem que é um salmo que tem um contexto tanto histórico, que falou-se de uma época, a época em que Israel estava vivendo uma instabilidade por vários inimigos que o cercavam, como diz aí o versículo 4, né? Que trazia uma certa instabilidade para o povo de Israel, como também diz que é uma poesia de cunho poético, mas também com objetividade escatológica. O salmo é descrito como um salmo que, na nossa linguagem e na nossa tradução, diz que é um salmo soprano. E a palavra no hebraico é a palavra que diz aí do texto, que é a palavra alamote, que é uma tradução para dizer que é um cântico que deve ser cantado no tom de soprano, ou um cântico que deve ser entoado por voz feminina, para dar a entender que realmente é um louvor, é um cântico de celebração. E aí alguns questionam por que esse tom e por que essa ênfase numa voz feminina, uma vez que a tribo levítica era masculina. Então, aqui, possivelmente, representa alguma classe levítica que tinha um tom um tanto agudo, parecido com um tom feminino. E pode ser que tenha sido os filhos de Corá, que faziam parte do contexto levítico. Eram cantores, eram tocadores, né? E essa é uma visão que se tem acerca desse Salmo 46, que nós vamos passar a ler mais uma vez ele, agora de forma mais expositiva, né? E quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. E você também que vai assistir conosco aqui em outro momento, tenha esse momento dessa mensagem como um estudo, onde você possa pegar a sua Bíblia, olhar cada detalhe, que nós vamos tentar explorar o máximo o texto, trazendo assim uma abordagem para os nossos dias. E aí o Salmo 46 diz mais uma vez assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã.
Bramam nações, reinos se abalam. Ela faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, em dias de pandemia, nós precisamos ver a tua palavra saltar de letras a ter vida em nossos corações. Pedimos que não apenas os irmãos que estão aqui online no culto, mas tantos aqueles que vão ouvir, sejam os irmãos que estão tão pertinho de nós, como irmãos que estão em outros continentes, que estarão acessando esse vídeo mensagem. Pai, que não seja mensagens que saem dos meus lábios, que chegue aos seus corações e ao meu coração, mas que seja o sussurrado teu Espírito falando para a gente, falando profundamente para a gente. É o que queremos, somente ouvir a voz do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Acalme-se e confie no Senhor. É um cântico dos filhos de Coré, em voz de Amalude, que é Alamude, que é o soprano, e ele fala da experiência de viver, o poeta fala da experiência de viver, não apenas sozinho, mas com outras pessoas, seus familiares, seus companheiros de luta, seu povo, e levá-lo a concluir que deveria acalmar-se, aquietar-se, desagitar-se, parar de lutar em meio às adversidades que estava vindo sobre eles. É muito interessante que esse salmo ele foi descrito em 1529 em forma de canção pelo reformista Martinho Lutero. Ele foi inspirado ao ver esses versículos dos Salmos e escreveu um hino que se imortalizou, que é chamado Poderosa Fortaleza é o Nosso Deus. Isso em 1529, quando Deus falou poderosamente ao coração de Martinho Lutero, e ele pôde pegar esse salmo e descrever em forma de hino. Né? E, lógico que não é um salmo com muita facilidade de interpretação, porque ele tem algumas nuances aqui que aponta para um período histórico, como inicialmente eu falei, mas também aponta para um tempo escatológico, e nessas nuances a gente precisa identificar o que é histórico, o que era para aquela época, o que era para o autor, ali especificamente, as pessoas que ali estavam, e o que é para o futuro, o que é visando o futuro, o que é perspectiva de futuro. Então, é um salmo melódico, é um salmo que tem um tom de trazer uma tranquilidade, uma serenidade às pessoas, e, ao mesmo tempo, é um salmo que nos dá uma ênfase tríplice do poder de Deus, quando, por 3 vezes, o autor diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e aí, historicamente, acredita-se que foi um tempo de perturbação, de turbulência, de conflitos, de dificuldades que se passou. Alguns até referem-se a um período que antecedia a Alexandre o Grande, mas aí são conjecturas sobre o tempo histórico. O que precisamos tomar como princípio é que o ambiente era de conflito, de perturbação, de instabilidade, de aflição, de luta, e o autor, então, escreve esses salmos para o povo de Israel, para que o povo pudesse salmodiá-lo, salmodiar o Senhor, glorificar o seu nome e, ao mesmo tempo, reconhecer que só Ele é o refúgio e fortaleza. Só Ele é que pode trazer tranquilidade, calma em tempo de tribulações. E isso, de certo modo, é uma declaração de fé do autor para o povo de Israel,
e para cada um de nós. Se nós fizermos uma correlação para os dias de hoje, diremos que nós não estamos vivendo diretamente uma guerra, embora que a pandemia se tornou, na linguagem de alguns, uma guerra contra esse vírus maligno, mas o que nós estamos vivendo é uma instabilidade, nós estamos vivendo um tempo de muita luta, de muita aflição, de perdas, de morte, de uma série de lutas oriundas da própria pandemia, como o desemprego, como a instabilidade, como os conflitos conjugais, o aumento de violência doméstica, o aumento de violência, não só no Brasil, mas no contexto do mundo. Nós estamos vivendo uma verdadeira turbulência. E o salmista, ele começa falando que Deus é o refúgio e fortaleza. Ele é o refúgio e fortaleza. Eu queria, então, que você olhasse para o versículo 2 e o versículo 3 e pudesse olhar que, nesse contexto em que o autor escreve, e um pouco do contexto que nós estamos vivendo hoje, de grande instabilidade, de medos, de perturbações, de ansiedade, de lutas que estamos vivendo, o que o texto nos chama a atenção aqui, como primeiro ponto dessa mensagem, o versículo 2 e o versículo 3, é que a nossa fé nesse Deus não depende de que tudo esteja ao seu lugar em nossas vidas. E aí o versículo 2 e 3 diz, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. De modo geral, o salmista ele está apresentando para a gente aí, se nós formos olhar no decorrer do próprio Salmo, ele vai trazer para a gente 3 aflições e conflitos que se vivia no seu contexto. O versículo 2 e o versículo 3 é o primeiro deles. As aflições oriundas de uma calamidade na natureza. Alguns autores dizem que aqui é uma simbologia. Outros dizem que representava de fato e de verdade uma manifestação que trouxe aflição para os dias do autor reais. Ele fala sobre transtornar os montes, ele fala sobre abalar os mares, ele fala sobre tumulto de águas, fúria, como se houvesse realmente uma calamidade na terra. Um terremoto, quem sabe, que mudaria toda a posição geográfica local, que alterava os montes em sua inteireza, que lançava os mares para dentro da terra. Aqui não se sabe ao certo se é uma calamidade de estrutura natural, física, geográfica, ou se é uma simbologia daquilo que vem como resultado das aflições da vida. E ele, então, diz que nossa fé em Deus não depende de tudo que esteja no lugar das nossas vidas ou que estejam dentro do nosso contexto. A nossa fé no Senhor não depende de tudo isso. Ele vai falar da segunda aflição. A primeira aflição é a aflição com a natureza. O versículo 1 ao versículo 3. Depois ele vai falar da segunda aflição, que são os inimigos. O versículo 4 ao versículo 7. E aí ele vai se reportar a todas as nações inimigas de Israel que se levantavam contra o povo de Deus, tentando levar o povo ao cativeiro, tentando destruir o povo, bramando, como diz o versículo 6, bramando realmente para destruir Israel. Aqui há uma aflição, e também alguns autores dizem que aqui era algo real, era algo que circulava ali no meio da visão dos assírios, dos sírios, dos filisteus, de toda aquela conjuntura de estados-nações que circulavam no território de Israel, que traziam um certo medo e uma certa instabilidade para Israel. E o autor ele vem falar sobre as aflições oriundas
desses inimigos. Primeiro, as aflições oriundas de uma calamidade natural. Depois ele fala de inimigos que se levantavam contra Israel. E terceiro, a partir do versículo 8 ao versículo 11, ele vem falar sobre as aflições que vêm oriundo do mundo, da sociedade, daquilo que guerreia contra a lei de Deus, contra os princípios de Deus, contra os valores de Deus que são vivenciados em um contexto do povo de Deus, que nessa realidade do Salmo 46 se refere a Israel, mas que pode ser muito bem aplicado às nossas vidas como igreja do Senhor em nossos dias. São aflições reais. Embora que em forma poética, aqui o autor está falando que estava vivendo um tempo de aflição, um tempo de crise, um tempo de luta, um tempo de instabilidade, oriundo de uma calamidade natural, oriundo dos inimigos que circulavam contra Israel, oriundo de uma sociedade que manifestava valores contrários aos valores do povo de Deus. O que podemos dizer de nós? Estamos ou não vivendo uma aflição? Nós, enquanto sociedade moderna, contemporânea, nós estamos vivendo uma das piores fases de aflições que toda a humanidade pôde passar, independente de momentos anteriores ter assolado sobre o mundo pandemia. Esta pandemia, oriundo do Covid-19, tem sido uma das piores aflições envolvendo todo o contexto global. Aflições que têm trazido instabilidade, têm tirado perspectiva de futuro, têm desestabilizado economias, têm trazido crises políticas, têm trazido mortandade, aflições, têm trazido caos à saúde pública global, têm, ao mesmo tempo, também trazido instabilidade para o futuro das pessoas, tem lançado cada dia mais lutas e dificuldades no campo psicoemocional, onde, por mais que não tenhamos noticiários de suicídio, nós estamos, no nosso contexto, basicamente tendo constantemente ou tentativas ou conclusões de suicídios, porque estamos vivendo uma crise emocional sem precedência no mundo. Esse é o nosso contexto. E o Senhor nos chama a olhar para essa realidade e conseguir identificar que Ele é Deus. Nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. É no meio do caos, é no meio da aflição, é no meio das lutas, é no meio da instabilidade, é no meio da perspectiva de que você não tem futuro, que você não pode planejar nada para a tua vida, que você está, muitas vezes, sancionado de ir e vir, porque estamos sobre decretos governamentais, estamos, então, eclodindo uma série de problemas na sociedade que vão dos problemas sociais, políticos, aos problemas de saúde, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Mas o Senhor, Ele garante para cada um de nós a certeza de que, independente das circunstâncias, é descrito pelo próprio salmista a palavra chamada Masrek. Masrek quer dizer, no hebraico, Deus é o nosso refúgio. Era uma expressão que se usava para dizer que Ele é o nosso abrigo seguro. O salmista nos chama a atenção para nós encontrarmos segurança e coragem em Deus, porque Ele é fortaleza e refúgio. São duas expressões usadas para garantir segurança ao seu povo. Deus
é nosso refúgio e fortaleza. E a palavra diz que é socorro bem presente na hora da tribulação. Eu tenho certeza que todos nós, sendo crentes ou descrentes, estamos vivendo esse tempo tão difícil. Mas creio que ao povo de Deus não falta paz. Não falta a certeza de que é no meio dessa pandemia que nós podemos nos refugiar em Deus. Quando a angústia bate a nossa alma, porque somos humanos, estamos vivendo e absorvendo a morte de amigos, de vizinhos, de pessoas conhecidas, e isso nos abate, mas automaticamente nós entramos nos nossos misrate, entramos no refúgio. Que o salmista, ele vai escrever no Salmo 91 que ele é o nosso esconderijo, é o lugar seguro. A segunda coisa que nós vamos observar aí no versículo 4 e versículo 5, e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque vamos voltar o tempo todo para o texto bíblico. Nós podemos olhar em meio a essas aflições que Deus está no meio das nossas vidas. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Irmãos, eu pensei nesse contexto desses dois versículos, essa realidade que em meio às aflições, como Deus está no meio de nós. E aí o texto fala que há um rio na cidade de Deus. E eu fui então pesquisar e analisar o que a cidade de Deus, no contexto do Antigo Testamento, veterotestamentário, a cidade de Deus era Jerusalém. Era a cidade de Davi. E em Jerusalém não existe rio. Não existe rio. Então, a que rio está se referindo esse salmista? Automaticamente, nós vamos observar que ele não está se referindo a uma cidade geopolítica, a uma cidade geográfica, mas ele está se referindo a um lugar onde Deus habita, e o próprio apóstolo Paulo, mais adiante, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos o santuário, nós somos a habitação do Senhor, e é sobre nós, dentro de nós, que ele habita. O evangelista João, ele já dizia isso, que aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si faz fluir no seu interior rios de águas vivas. Portanto, quando nós olhamos para as aflições que nos cercam e são reais, que nos traz medo, ansiedade, que nos traz lutas, instabilidade, anseios, nós lembramos que Deus está conosco. Essa é a expressão. Ele está em nós, dentro de nós, e o seu Espírito faz fluir dentro de nós um rio para produzir águas frescas de tranquilidade. Jerusalém não tem rio, então se refere de forma poética à minha vida, à sua vida, nós que somos a morada de Deus. Essa morada é visitada pelo rio da alegria. Essa morada é visitada pelo rio que é o Espírito Santo de Deus, que o evangelista João, escrevendo a sua primeira carta, diz que ele é a água que flui dentro de nós, porque são esses que dão testemunho na terra. O Espírito Santo é um deles, e é o rio, é a água que penetra, que lava, que traz esperança, que traz alegria em tempo de aflições. Temos dito, inclusive, que nós estamos vivendo um tempo também, em muitos valores doutrinários da Bíblia e doutrinários da igreja, que a igreja por muito tempo esteve defendendo. Estamos vivendo uma dicotomia de conflitos muito grandes. Ou desacreditamos completamente, ou achamos que tudo também é o Espírito Santo. Mas, com isso, esse conflito que muitas vezes permeiam a igreja nos leva a perder o desfrute de ter experiências e vivenciar
a maravilha de ter o Deus presente dentro de nós, quando no passado ele era apenas uma unção, era uma atuação momentânea. Ele hoje atua dentro de nós, habitando. Não é um visitante, não é passageiro, ele é permanente. E deixamos de desfrutar dessa maravilha de ter essa presença que vem de forma poética, aqui descrita pelo próprio salmista, que ele vem em forma de um rio, que vem inundando, que vem alegrando a cidade de Deus, que vem alegrando a minha vida, o santuário do Altíssimo, esse Espírito Santo em meio à aflição, em meio à crise, em meio ao medo, em meio à ansiedade, em meio à enfermidade, ele está dentro de nós, nos assegurando de que ele é um rio que traz a alegria e a tranquilidade de que, por mais que estejamos passando aflições nessa terra, haveremos de viver numa terra onde não haverá dor. E aqui há uma representação de alguns intérpretes de que também está se referindo aqui à cidade celestial, onde habitaremos eternamente com o Senhor, e aponta lá para os últimos capítulos de Apocalipse para dizer que essa nova Jerusalém, que é a igreja que desce, glorificada, exaltada, vai contar com a presença permanente e eterna do Altíssimo, que vem para trazer uma celebração de alegria eterna. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, como igreja do Senhor, por mais que estejamos sendo absorvidos em nossa humanidade, das aflições que a nossa nação, o mundo, o ser humano tem passado, nós precisamos nos atentar de que o Espírito Santo de Deus, em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos, o Espírito Santo de Deus continua não deixando a minha casa, a sua casa, a habitação dele ser abalada. E aí eu posso afirmar de forma bem categórica que um servo do Deus Altíssimo, uma serva do Deus Altíssimo, pode passar pelo caos que for. E aqui nós estamos falando de um contexto de aflições que vinha no campo da natureza, que vinha no campo dos inimigos, que vinha no campo do mundo. As aflições em que esse autor está descrevendo, ele se assegura de que em Deus, como sua fortaleza, como seu refúgio, a sua vida não será abalada. Irmãos, a gente até recebe um sacudir, a gente até se sente um tanto enfraquecido, tem dias que a gente acorda desanimado, embora que estejamos, num contexto geral, vivendo todos nós um tempo de tanto desânimo, tanta tristeza, de tanta angústia. Senhor, mas o Senhor não nos deixa estar totalmente abalados e destruídos. E o próprio apóstolo Paulo ele já escreve dizendo isso, que por mais que nós estejamos sendo desestabilizados, mas nós não somos destruídos. Por quê? Porque o rio do Espírito Santo, ele está no meio de nós. Ele habita em nós. E é interessante que o texto nos traz uma expressão que não é muito comum para a nossa linguagem, não é muito comum para o nosso contexto, em que o versículo 5, a última parte de Deus ajudará de antemanhã. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que o dia nem raiou, nem ainda houve o nascimento do dia, ainda está naqueles rabiscozinhos ainda do sol nascendo. O Senhor já cuida da sua igreja, o Senhor já cuida do seu povo. Enquanto o dia nem raiou, ele já está dando ordem para cuidar de nós, porque nós não seremos abalados em meio às aflições dessa pandemia, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, antes do dia raiar, o Senhor está conosco. E o profeta Ezequias, ele diz no capítulo 48, versículo 36, que na cidade de Deus, ali será chamado o Senhor está ali. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, é notório que as aflições venham, e o Senhor disse que teríamos aflições, que teríamos luta, mas nós não seremos abalados,
porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está conosco. Então, o impacto das lutas, das adversidades, dos ataques dos inimigos, das lutas que estamos vivendo no mundo, nada disso vai impactar profundamente as nossas vidas, porque o Senhor está conosco e faz fluir dentro de nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo de Deus que nos traz um renovar de vida. Eu gosto de pensar que a ajuda de Deus no início, logo de um novo dia, tem a ver com duas decisões importantes que nós precisamos tomar. A primeira é uma atitude de buscar com sabedoria viver a vida. E aí nós precisamos aprender a viver, e boa parte de nossos problemas advém de nossa falta de sabedoria ou da falta de sabedoria dos outros, que muitas vezes são instrumentos de Deus para nos instruir, quando nós não atentamos para a realidade de decisões que precisamos tomar. Nós precisamos ter sabedoria de depender de Deus e viver uma vida melhor sob a orientação, sob a perspectiva dos projetos de Deus. E essa ajuda vem logo quando raia o dia para nos levar, pela sua palavra, a viver a vida com sabedoria. Segunda coisa que a gente pode observar em relação a isso é que a outra atitude de buscar do poder de Deus sobre as nossas vidas é importante. É importante que, ao iniciar o dia, que ao tomar uma decisão, ao saber dos desafios que teremos para a nossa vida, no contexto que estivermos vivendo, nós precisamos buscar o poder de Deus para nos orientar em tudo. É uma total dependência a Ele. É um reconhecimento de que precisamos confiar nele e deixar com que os nossos problemas sejam cravejados ao pé da cruz e voltar para nossas casas, as nossas casas interiores, ciente de que o Senhor cuida dos pormenores da nossa vida. As nossas dores precisam ser lançadas diante do Senhor, precisamos confiar nele. Antes do dia amanhecer, precisamos entregar as nossas vidas em suas mãos, confiar que ele fará o melhor para as nossas vidas. Terceira coisa que a gente vai observar nesse texto, o versículo 6 ao versículo 8, é confiar em Deus em qualquer situação. Confiar em Deus em qualquer situação. E confiar em Deus não é viver como se os problemas não existissem, alienados. Porque, na verdade, a confiança nasce de uma visão da realidade, confrontada com a visão de Deus. Como nós podemos vencer as adversidades? Como podemos passar por uma aflição que vem sobre nós, uma enfermidade que nos assola, uma estabilidade econômica, um desemprego, uma aflição e medo que vem através dessa pandemia e suas consequências e o seu desenrolar sobre nossas vidas? Como nós podemos confiar em Deus, independente dessas situações? Versículos 6 e 8 diz: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Como nós podemos vencer o nosso coração instável? Como nós podemos vencer diante dos inimigos que nos assolam, de uma sociedade que só projetam ideologias, filosofias, estilo de vida que confrontam com aquilo que Deus disse que deve ser o padrão para as nossas vidas? Como nós podemos vencer as vozes do mundo e, muitas vezes, as nossas próprias vozes que querem sempre se voltar para uma autossatisfação e poder confiar em Deus em meio a tudo isso? Simplesmente quando a gente consegue contemplar as obras do Senhor. O salmista está falando isso. E o autor dos Hebreus, lá no capítulo 11, ele vai trazer um histórico de homens e mulheres que viveram pela fé, e vez ou outra nós precisamos confiar em Deus, seja em situações que, em nossos olhos e diante de nós,
parece que não tem solução, parece que não tem meio, parece que essa pandemia não vai acabar, parece que mesmo com essa vacina não vai existir uma cura totalmente. Em meio a esse caos, nós precisamos olhar para a nossa história, desde quando nós nascemos, todos os passos, todos os momentos, todas as nuances da nossa vida e perceber o quanto Deus sempre esteve operando de forma poderosa. Nós podemos também olhar e contemplar as obras das suas mãos na história da igreja, na história do povo de Israel, ver os milagres, as coisas maravilhosas, as coisas naturais, as coisas extraordinárias, as coisas sobrenaturais que Deus fez para abençoar o seu povo, para conduzir o seu povo em tranquilidade, em serenidade, em alegria, porque Ele é Deus. Nós precisamos tirar o foco das aflições. Nós precisamos deslocar o foco para nossas incapacidades. Nós precisamos sair desse estado que estamos de olhar para dentro de nós mesmos e só ver trevas, dificuldades, lutas, adversidades. Nós precisamos olhar para além e perceber que o Senhor diz em sua palavra que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que a nossa casa não será abalada. Nós precisamos nos voltar para as obras do Senhor. E você só pode olhar para as obras do Senhor e contemplar as obras do Senhor quando você conhece estas obras, quando você visita esses feitos. Para isso, você precisa mergulhar nas Escrituras, você precisa ver essas Escrituras não apenas como atos históricos de um Deus que fez maravilha, tirando o povo de Israel na mão de um grande império como o Egito, transpondo esse povo em meio ao Mar Vermelho, levando esse povo para uma terra prometida. Você não pode olhar esses fatos como um fato histórico que ficou naquele povo, mas você tem que olhar como um Deus que continua operando maravilhas, assim como operou Israel, ele continua operando hoje, e não é a pandemia, e não é a crise econômica, não é a crise global que vai vir nos abalar, porque o Senhor, ele tem feito maravilhas e continuará fazendo maravilhas, porque ele é Deus extraordinariamente poderoso. O quarto ponto, versículo 10 e 11, diz que diante do que Deus é, só nos cabe parar de lutar, aquietar-nos e acalmar-nos. Irmãos, parece que essas duas palavras não têm a ver com o contexto do homem moderno, da mulher moderna. Acalmar. Eu acho que nós temos muita dificuldade em meditação. Porque a meditação você precisa se focar, você precisa se interiorizar, você precisa parar para se ouvir e ouvir a Deus. E quando o texto diz, a partir do versículo 10, versículo 11, o salmista diz que em meio a esse caos que ele estava vivendo, ele precisava aquietar e saber que o Senhor é Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Parece que isso é difícil de a gente viver. Parece que é difícil porque nós somos sucumbidos pelas adversidades do dia a dia. Irmãos, não existe ninguém que saia de sua casa, em um contexto que nós estamos vivendo de pandemia, que não fique com medo. Seja onde for, seja indo para o trabalho, seja indo ali numa padaria, seja indo comprar alguma coisa, seja uma saída por necessidade, para você comprar alguma coisa, você sempre sai com medo de ser infectado. Porque ninguém sabe se a forma em que virá sobre o seu corpo vai ser tão destruidora ou tão assintomática como muitos. Nós conhecemos casos de pessoas que em 24 horas já estavam entubadas. Como também sabemos de pessoas que tiveram Covid que nem imaginavam que tiveram. Mas o medo permeia todos. Todos nós temos medo. E o pior medo que nós estamos tendo hoje, além da pandemia, além da contaminação, é o medo de perder o futuro. É o medo de saber que nós não temos perspectiva de planejar mais nada. Que aquilo que estava sob o nosso controle, que estava sob o nosso comando, sobre nossos objetivos para 10 anos, para 20 anos, se tornou dissolvido.
Para quem gosta de planejamento, acredito que agora já está em uma situação que ninguém pode planejar nada. Nós não podemos planejar nada a longo prazo, nem a médio prazo, nem a curto prazo. Não sabemos o que vai acontecer durante a semana. Não sabemos se, de fato, vai continuar tendo essa flexibilidade na abertura do comércio ou se vai fechar tudo de novo. Ou se vai vir uma nova variante com uma estrutura mais devastadora, destruidora. Nós não sabemos mais de nada, mas o que o Senhor nos chama nesta noite a fazermos é descansar nele. Como é difícil. Como é difícil. E é fácil. É fácil você descansar no Senhor quando sua casa é um manto de tranquilidade, é um ambiente saudável, é um ambiente de harmonia, quando você tem as estruturas financeiras equilibradas, quando você não tem dívidas, quando você está com sua saúde plena. Mesmo assim, há pessoas ainda que ainda são ansiosas. Há pessoas ainda que ainda questionam e ainda ficam baratinadas para lá e para cá. Imagine, então, o caos que o autor estava vivendo, crise em todos os lados, uma crise geral assolando o seu contexto, e ele ouve o Espírito Santo dizer: aquietai-vos. Porque diante do poder de Deus, não cabe a gente continuar lutando por coisas que são impossíveis. E há situações e circunstâncias das nossas vidas que não temos forças, que não temos ânimo, que não podemos fazer mais nada. Usamos todos os nossos intelectos, usamos todos os mecanismos, todas as estratégias, usamos toda a medicina, usamos todos os tratamentos, usamos todos os meios, fizemos contatos, colocamos currículo, fizemos isso, fizemos aquilo, mas nada se resolveu e foge do nosso controle. O que cabe a nós é descansar em Deus. E duas razões vêm com a confiança desse descansar não ser um comodismo, uma paralisia, mas um descansar como uma confiança de que Deus está cuidando de nós e, se for necessário, Ele faz com que possamos ter um movimento de trabalho para alcançar os seus objetivos. Primeira coisa, para que a gente possa confiar realmente em Deus, é saber quem Deus é. Parece até que é complicado a gente entender dessa forma, parece que é difícil a gente compreender isso, ou até é fácil, porque eu já conheço muito sobre Deus, eu sei muito bem quem Ele é. Irmãos, nós sabemos de ouvir falar. Como diz Jó, sabemos daquilo que a gente leu, daquilo que a gente já ouviu, inclusive essa mensagem, mas nós precisamos experimentar em meio à crise, descansar em Deus, sabendo que Ele é capaz de fazer em meio a essa crise, em minha vida e na sua vida. E isso é apenas uma experiência pessoal. Descansamos em Deus quando sabemos quem Deus é. Portanto, não adianta a gente fazer muita coisa. A gente precisa parar e acalmar nosso coração. E para isso nós precisamos parar de olhar as circunstâncias. E precisamos lembrar, trazer à nossa memória quem Deus é. E isso vai trazer uma certa tranquilidade, uma certa calma, uma quietude, porque saberemos que somos cuidados por Ele. Mas também confiamos em Deus, descansamos em Deus, sabemos quem Ele é, mas também sabemos do que Ele é capaz de fazer. Nós sabemos o que Ele é capaz de fazer. Quando olhamos para Deus, Ele pode fazer muito. Nada do que a gente é capaz de fazer, o mais suficiente que sejamos, vai chegar ao mínimo daquilo que Deus é capaz e suficientemente poderoso para fazer. Pare, se acalme. Pare de querer controlar todas as circunstâncias. Pare de ter o governo e o controle da sua vida, porque um dia você entregou a sua vida na mão do Senhor, então só nos resta acalmar nossa alma e descansar nele.
E descansamos porque sabemos quem Ele é, e descansamos porque sabemos o que Ele é capaz de fazer. Então, a gente precisa olhar as circunstâncias, mas, além das circunstâncias, olhar o nosso Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Só iremos nos aquietarmos se tivermos, de fato e de verdade, uma visão de quem Deus é. Não uma visão na perspectiva de vislumbrar quem Ele é. Não uma visão de saber quem Ele é pelo que Ele diz em sua palavra. Não. É descansar, se aquietar na certeza das experiências que você tem em Deus. Experiência de provisão, de proteção, de livramento, de cuidado e tantas outras coisas daquilo que Deus tem feito em sua vida. O Senhor nos convida, nesta noite, a fazer como essa criança que está nos braços do Pai. Se acalmar. Ela pode, inclusive, se agitar de um lado para o outro. Ela pode se sentir um tanto assolada pelas adversidades do dia. Pode até nem saber o que está se passando ao seu derredor. Mas quando ela se lança nos braços do Pai, ela consegue saber que esse cuidado é o lugar mais seguro que ela poderia estar. E uma criancinha que começa a andar, ela treme os seus primeiros pés, os seus primeiros passos. Ela lança-se então em direção ao colo do pai ou da mãe. Muitas vezes aumenta a velocidade para correr em direção ao pai, em relação à mãe. Se a gente pudesse, naquele momento que aquela criança corre em direção ao seu pai, à sua mãe, pudesse medir os seus batimentos cardíacos, nós íamos ver o quanto elas estavam agitadas nos seus corações. Mas, ao mesmo tempo, como se sente segura no braço do Pai. Deus, ele não nos pede para parar de andar. Ponha isso bem no seu coração. Deus não nos pede para parar de andar. Ele não nos pede para deixar de correr. Ele não nos pede para deixar de lutar, de deixar de andar. Mas ele nos pede para que possamos fazer tudo isso, fixando o nosso olhar e a nossa vida nele. Alimentados, sustentados e protegidos por ele, para que possamos, em meio ao caos, acalmar nossa alma, desacelerar os nossos corações e descansar nos seus braços. Não sei o que tem passado no seu coração nesses dias tão difíceis. Todos nós estamos passando por lutas, cada um na sua proporcionalidade. Mas, se não for para descansar em Deus, esperar nele, pelo que ele é e pelo que ele é capaz de fazer, nós vamos continuar nos cansando, nos desestimulando, vamos continuar nos frustrando, vamos continuar cheio de medos e incertezas, vamos continuar angustiados, porque nada do que eu sou capaz, você seja capaz de fazer, vai ser suficiente para mudar circunstâncias que fogem do nosso controle. Assim como aquele autor escreveu de tudo que estava ocorrendo e acontecendo de aflições sobre a sua vida, e mesmo assim ele diz, eu preciso me acalmar, me aquietar em Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece porque a tua palavra diz que em tudo, como um homem, o Senhor foi tentado. Graças te damos porque o Senhor compreende
compreende o que é viver ansioso, o que é ter medos, o que é, Senhor Deus, viver ansiedades, o que é andar em pânico. Senhor, o Senhor conhece todas essas mazelas. E muitas vezes os medos que vêm sobre nós são medos autênticos, são reais. São oriundos de uma crise que nós estamos vivendo, uma crise global de pandemia, e que está desenrolando outras crises, como, por exemplo, o desemprego, como muitos dos teus filhos estão passando. Nós estamos também, ó Pai, sofrendo, como fruto da pandemia, também uma crise na saúde. Muitas vezes precisamos fazer um exame, precisamos ter uma consulta, e tudo está mais restrito, as dificuldades são maiores. Deus, nós não temos nenhuma perspectiva do que vai acontecer nessa semana que inicia hoje. Tudo fugiu do nosso controle. E muitos de nós estamos em meio a essa crise, criando outras crises de ativismo, desviando o nosso olhar para aquilo que não é importante, gastando o nosso tempo, Senhor Deus, com coisas que não são instrutivas, produtivas. Nós estamos num mundo onde não há perspectiva de mais nada. Mas graças te damos, porque essa noite o Senhor nos lembra, nos faz lembrar de quem tu és. E o Senhor é Deus forte, é Deus dos exércitos. O Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro. O Senhor é aquele que não nos deixará sermos abalados. Pai, e nós estamos vivendo não apenas uma crise oriundo no campo social, econômico, mas também estamos com essa pandemia vivendo e vivenciando uma crise espiritual, onde a verdadeira igreja está começando a se diferenciar daqueles que são multidões, daqueles que são religiosos, daqueles que participam de atividades ou de cultos, daqueles que têm cargos ou funções, mas não nasceram de novo. Nós estamos vendo já um divisor de águas. E nos cabe pedir esta noite que nós continuemos sendo trigo, Senhor. Que possamos continuar sendo discípulos autênticos. Que possamos continuar tendo comunhão com o Senhor e com os irmãos. Que possamos, Senhor Deus, ser agentes e ministros do teu evangelho nesse mundo. Que possamos, ó Pai, com as nossas palavras e com a nossa vida, testemunhar quem és em nossa vida e o que o Senhor tem feito. Mas nos ajuda a esta noite, antes mesmo de dormirmos, ao colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro da nossa cama, que possamos parar, desacelerar e lembrar que o Senhor é aquele que acalma a nossa alma, que nos dá uma perspectiva não de futuro para amanhã, não de futuro nessa terra, não de perspectiva desse mundo, mas o Senhor acalma a nossa alma, porque o Senhor nos dá uma perspectiva e esperança de vida eterna. E essa é a nossa certeza. E queremos, a partir de hoje, Senhor, sim, em uma e outras situações iremos ser abalados e seremos realmente confrontados. A nossa casa ficará tanto que balanceada, mas não ruirá. Não irá desabar, porque para isso somos irmãos. Para isso contamos com a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo, que é rio, que traz alegria e renova nossas forças. Nessa semana, Senhor, o Senhor continue falando poderosamente os nossos corações, nos atraindo para mais profundidade no Senhor, porque quando desfrutamos de quem o Senhor é e do que o Senhor é capaz de fazer, não mais sofremos de ansiedades,
não sofremos, Senhor Deus, antecipadamente por dores e aflições que são passageiras, que vêm sim, assola a nossa carne, que desestabiliza a nossa alma, mas que não consegue derrubar o nosso espírito, porque está firmado no Senhor, que é a nossa rocha, fortaleza e socorro. Continua conosco, continua nos atraindo para viver mais profundamente com o Senhor. E não nos deixa descansar, não nos deixa, Senhor Deus, de forma nenhuma nos desviar, não nos deixa ocultos, Senhor Deus, de vislumbrar e observar os mínimos detalhes que já estão sendo apresentados pela tua palavra, dos fatos globais que representam a tua volta. Não nos deixa dormir, Senhor, mas que sejamos um povo alerta, atentos e preparados para a tua volta. Continua visitando os teus filhos que estão passando por enfermidade. Estamos nesta noite pedindo ao Senhor que o Senhor os cure, em nome de Jesus. Sejam aquelas doenças que tenham diagnóstico, aquelas que não têm diagnóstico, aquelas que, diante da ciência, diz que não tem mais jeito, aquelas outras que a ciência diz que tem tratamento, não importa o que a ciência diz, eu levanto as minhas mãos e declaro uma visita de cura, em nome de Jesus, à tua igreja. Cura física, cura na alma, cura espiritual. Que o Senhor possa nos visitar e nos dar, Senhor Deus, essa certeza de que o Senhor está conosco, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão, é o nosso Deus que cuida de nós. Que a graça do Senhor Jesus abundante, o Espírito Santo que é rio que flui dentro de nós, e o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e a comunhão do Santo dos Santos continue sobre a minha vida, sobre a tua vida, o povo de Deus, acalmando a nossa alma e nos levando a descansar diante dos braços do Pai. E que essa graça alcance as nossas vidas, que esse amor inunde nossas vidas, que esse doce Espírito habite dentro de nós e que faça descansar sobre nós a tua paz. Nós, o teu povo aqui conectados, e o teu povo sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre.